Vocês se lembram de Daniel Mastral? O ex-satanista que abalou o Brasil com suas histórias sobre rituais sombrios e uma conversão dramática ao cristianismo? Por anos, ele foi uma figura magnética, com um olhar intenso e palavras que prendiam a atenção de multidões. Mas em outubro de 2010, algo mudou. Daniel parecia diferente, apagado. Seus olhos, antes tão vivos, agora pareciam perdidos no vazio durante as entrevistas. 2 semanas antes de simplesmente desaparecer da mídia, ele confidenciou a um amigo próximo: "Tem coisas que eu nunca contei. Coisas que, se eu revelar, não vivo para contar." Uma frase que, em retrospecto, soa como um aviso sombrio do que estava por vir. O prenúncio do fim veio em seu último vídeo público, gravado em novembro de 2010. Em um momento que deixou todos perplexos, Daniel interrompeu sua própria pregação. Ele parou e ficou em silêncio absoluto por longos 47 segundos, olhando fixamente para a câmera, como se estivesse tentando nos dizer algo sem palavras. Quando finalmente voltou a falar, sua voz estava trêmula, carregada de uma emoção que ninguém conseguiu decifrar. Ele disse: "Se algo acontecer comigo, vocês vão entender que eu estava dizendo a verdade." 3 dias depois dessa gravação enigmática, Daniel Mastral anunciou que se afastaria completamente da vida pública. Sem explicações detalhadas, sem uma despedida adequada para seus seguidores, ele simplesmente sumiu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, deixando um vácuo de perguntas sem resposta. O que aconteceu com Daniel Mastral? O que ele temia tanto? Anos depois, um pastor que era próximo a ele naqueles dias finais trouxe à tona um detalhe ainda mais misterioso. Ele revelou que Daniel deixou um envelope lacrado. As instruções eram claras. O envelope só deveria ser aberto se ele morresse em circunstâncias suspeitas. O conteúdo desse envelope nunca foi divulgado publicamente. Mas o pastor compartilhou uma informação perturbadora. Dentro tem nomes. Nomes de pessoas que ainda estão vivas. Pessoas influentes. Quem são essas pessoas? Que poder elas detinham sobre a vida de Daniel? O envelope continua sendo uma das peças centrais desse quebra-cabeça, guardando segredos que talvez nunca venham à luz. O que poucos sabiam na época é que o medo de Daniel era real e palpável. Ele recebia ameaças constantes. E não eram ameaças comuns, daquelas que vemos na internet. Eram recados específicos, detalhados, que mostravam um conhecimento íntimo e assustador sobre sua rotina diária. Imagine o terror de encontrar uma foto sua, saindo de casa, tirada naquela mesma manhã, e no verso, apenas uma frase: "Sabemos onde você dorme." Em outra ocasião, durante uma palestra, uma criança se aproximou e lhe entregou uma carta em mãos. Dentro, o recado era direto e gelado: "Existem segredos que não devem ser revelados. Você já disse demais." Essas não eram intimidações vagas. Eram operações calculadas para silenciá-lo, para lembrá-lo de que ele estava sendo vigiado a cada passo. A última pessoa a falar com Daniel antes de seu desaparecimento foi sua esposa. Em uma rara entrevista em 2015, embora relutante em dar detalhes, ela deixou escapar algo arrepiante. "Ele me ligou de madrugada chorando", ela contou. Disse que tinha descoberto algo sobre seu passado que mudava tudo. Que as pessoas não faziam ideia do quão fundo ia a toca do coelho. E então ele pediu desculpas. Quando o entrevistador perguntou: "Desculpas por quê?", ela não respondeu. Apenas balançou a cabeça e encerrou a conversa, deixando no ar um mistério ainda maior sobre aquela última e desesperada ligação. O tempo passou. 11 anos de silêncio e especulação. E então, em julho de 2021, a notícia que muitos temiam. Daniel Mastral faleceu aos 57 anos. A causa oficial da morte foi divulgada como infarto fulminante. Um fim trágico, mas aparentemente natural. No entanto, quando olhamos mais de perto, alguns detalhes estranhos começam a surgir. Detalhes que não foram amplamente divulgados pela imprensa. Daniel estava sozinho quando morreu. Ele não tinha histórico conhecido de problemas cardíacos. E o mais intrigante,
Nos dias que antecederam sua morte, ele voltou a se manifestar, mas não publicamente. Em grupos fechados de ex-satanistas convertidos, ele postou mensagens crípticas, fragmentos de um quebra-cabeça que ele parecia finalmente disposto a montar. Ele escreveu: "Se vocês soubessem o que eu descobri sobre aquela noite de 1988... Em outra mensagem, eles ainda estão ativos, mais do que nunca, e a mais reveladora de todas. Perdoem-me por ter sido covarde, deveria ter contado tudo. O que aconteceu naquela noite específica de 1988? Quem são eles que ainda estariam ativos? E por que Daniel se sentia um covarde? Parecia que, no fim da vida, ele estava se preparando para finalmente quebrar o silêncio. Mas o tempo não permitiu. Até hoje, o mistério permanece. O que Daniel Mastral descobriu que era tão perigoso? O envelope lacrado continua guardado em algum lugar seguro. Os nomes das pessoas influentes nunca foram revelados. E a referência àquela noite de 1988 continua sendo uma pergunta sem resposta. Alguns acreditam que ele sabia demais, que sua morte não foi um acaso. Outros teorizam que o peso dos segredos que ele carregou por tantos anos literalmente esmagou seu coração. Uma coisa é certa: Daniel Mastral levou para o túmulo segredos que ele considerava perigosos demais para serem revelados ao mundo. E talvez, apenas talvez, seja melhor assim. Ou não. Porque a história não termina com a sua morte. 3 meses após seu falecimento, pessoas próximas a ele começaram a receber mensagens anônimas. Mensagens curtas, diretas, contendo apenas uma pergunta perturbadora. Vocês acham mesmo que ele faleceu de causas naturais? Isso levanta a questão: o silêncio de Daniel foi quebrado por outra pessoa? Ou essa é apenas mais uma peça no jogo de sombras que cercou sua vida e sua morte? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. A verdade pode estar mais perto do que imaginamos. Se você gosta de desvendar mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.